amores! Vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Meu nome é Thalissa Sato e nós estamos aí num formato diferente, né, do Bruxaria no Mundo, nesse mês de março. Gente, qual que é a proposta, né? A Bruxaria no Mundo traz sempre uma luz para você conseguir fazer seu roteiro de vida, não é verdade? E qual que é a nossa intenção? É que quanto mais então você entende sobre o local onde você está, você entende sobre os lugares por onde você já passou, ou por onde os seus pais passaram, seus avós, seus bisavós, como que isso tem influência em relação a você? Por que você nasceu no Brasil e não em outro país? Por que você veio de uma família polonesa, alemã, uma família portuguesa, uma família holandesa? Não é? E quando você entende um pouco mais sobre a cidade onde você nasceu, ou sobre a cidade onde você está trabalhando, enfim, onde você atua mais, te ajuda muito, principalmente na forma como você atua como bruxo e como bruxa. Nossa, Thalissa, que loucura! Muita informação e não estou entendendo nada. Então vamos aí clarear um pouquinho. Gente, o bruxo, ele tem aí a responsabilidade de trazer, então, a preservação no mundo, não é? Quando eu falo preservação, eu estou falando de sim, dos 4 R's, das responsabilidades, quanto a eu ter, né, um rio que não seja poluído, quanto a eu trabalhar assim, né, no intuito da reciclagem, de eu reutilizar coisas para não ter mais lixo no mundo. E eu também sou responsável em preservar o legado, em manter, né, alguns dos nossos princípios, de eu entender como a comunidade ela vive e de eu então auxiliar aqueles que estão vindo, as nossas crianças, os jovens, a eles serem sempre as melhores versões e eles terem realmente um papel importante para o crescimento de forma sustentável de nós mesmos, da sociedade, da gente como um todo. Afinal de contas, nós somos uma teia, né? Quando eu entendo, então, um pouco sobre a nossa São Paulo, por exemplo, eu vou entender de uma coisa super, super, super importante que faz uma influência, um barulho grande no nosso dia a dia. Em termos econômicos, ele é um dos principais, né, a mola propulsora aí de muita grana, né, de tudo que corresponde aí ao nosso PIB, por exemplo. Ali em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem 12 milhões de pessoas, minha gente. Pois é, ali eu tenho praticamente 5% de toda a população do Brasilzão, que hoje tem aí 214 milhões. Então, gente, para nós é super, super importante entendermos esse meio. Outra situação que é importante para você, bruxo, né, entender as questões históricas, né, do nosso país, das nossas cidades e também do seu roteiro de vida. Lembra que nós somos viajantes do tempo? Eu, então, trabalho com o presente, tá? Esse presente, ele realmente vai fazer diferença, né? Eu vou conseguir atuar, né, nas minhas magias, nos meus feitiços, se eu, então, tiver uma noção daquilo que já foi, dos valores que eram tidos lá atrás, se de repente são os mesmos que eu tenho hoje em dia? Será que são os mesmos que vai ter ali no futuro? No futuro próximo? No futuro mais distante? Será que o tipo de pessoa, o tipo de vontade, desejo é o mesmo que tem hoje? É o mesmo desejo das pessoas que elas tinham lá em 1554? Será que vai ser o mesmo desejo que elas vão ter daqui a 100 anos? Então, assim, quando você estuda, você vai ter uma noção melhor de como funciona essa migração de valores, as mudanças que cada um tem dentro da sociedade. Então, se você for ver, é muito bacana, né? Você vai entender melhor como você, bruxo, bruxa, consegue de fato fazer a diferença. Porque você vai entender melhor sobre a tua própria realidade. E é aí onde as coisas acontecem de verdade, né? E eu tava falando de São Paulo. O que acontece, né, minha gente? Existe, assim, vários lugares históricos na nossa cidade, né? Na cidade de São Paulo. E aí eu vou te falar que dentro aí desse mês eu vou abordar um pouquinho de cada partezinha desses lugares, tá?
Parque da Independência, Museu do Ipiranga, Monumento à Independência, Casa do Grito, Estação da Luz, Catedral da Sé, Pátio do Colégio, Solar da Marquesa de Santos, Praça do Patriarca, Mosteiro de São Bento, Edifício Martinelli, Avenida Paulista e Mercadão. Gente, muita coisa você consegue assim, desce num das estações de metrô, pode fazer bastante do circuito a pé, tá? Pelo menos no dia que eu fiz aí essa investigação, né, que a gente foi explorar, a gente acabou indo de carro, mas as outras vezes eu também fui de metrô, foi super tranquilo, tá? Bem bacana. Essa é uma foto, essa é uma imagem, né, do pátio do colégio, lá em 1500, gente. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção de localização. No Google Maps, se você for colocar aí, ó, pátio do colégio, vocês vão ver que tá próximo ao metrô São Bento, que fica literalmente na frente do Mosteiro São Bento. Ai, minha gente, se você ainda não foi ver os cantos gregorianos, por favor, se organizem e vão. É muito bonito, né? Fica literalmente na frente, né, do metrô São Bento, e você parando ali, você consegue só atravessar essa ruinha e chegar no pátio do colégio. Gente, pátio do colégio, então, ele é literalmente o berço de São Paulo, né? Ali onde aconteceu a fundação da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. Qual é o signo de São Paulo? São Paulo é um aquariano! Muito bem! São Paulo, então, esse ano fez 469 anos, minha gente. E aí, eu achei muito interessante, assim, né? Brincadeiras à parte, quando você começa a entender melhor, né, sobre o padroeiro da cidade, sobre a santa da cidade, você consegue também entender o porquê que você tá ali, viu, minha gente? E aí eu queria também já deixar aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Você já sabe as características do aquariano, da aquariana? Não é? Não é aquele cara que é inteligentíssimo, pelo menos todos os aquarianos que eu conheço, né? São inteligentes, criativos, esforçados, são pessoas assim que são curiosas. É super bacana, você consegue aprender muito com um aquariano, viu? São extremamente persistentes, né? Quando tem aquilo na cabeça, vai até o final para poder explorar melhor as situações. Mas, gente, lembre-se, aquariano é uma alma livre, tá? Não tente prender um aquariano, que você não vai ganhar nada com isso. Veja aí se faz sentido você que mora em São Paulo, tá? Meus amores, 1862, temos aí também uma imagem do pátio do colégio, tá? E eu queria perguntar aqui para vocês, né? Essa é a figura atual, tá? Eu particularmente amo, assim, quando pintura, a parede é branca e em volta das janelas é azul escuro. Eu acho lindo. Muito bem. Meus amores, aí eu te pergunto, né? Eu lancei o desafio na outra semana de você saber qual é a padroeira da sua cidade. Você foi atrás? Espero que você tenha aí. Se não foi, dá um Google aí, dá uma procuradinha depois de terminar o vídeo, para você saber mais sobre a tua cidade. Mas São Paulo, então, cidade de São Paulo, ela chama justamente São Paulo por conta, né, do apóstolo Paulo, tá? Gente, Paulo, ele tem duas situações de milagre, né, que eles comentam aqui. E também eu li que apóstolo Paulo, ele sempre procurava na época, né, grandes cidades para realmente fazer a divulgação da palavra, né? Então, ele era estratégico, meu amigo, muito estratégico. Ele também teve a cura de um coxo, um homem que era paralítico de nascença, foi curado durante o período em que o apóstolo Paulo estava evangelizando em Listra e Derbe, cidades de Licaônica. Teve uma expulsão de um demônio de uma jovem.
Gente, vocês vão aí ver, inclusive no slide, que tem essa semelhança, né? Na realidade era Saulo, o nome judaico era Saulo e Paulo era o nome grego, tá? Inclusive, vou dar um parênteses, veja se o seu nome, qual a origem do seu nome. Coloque aí novamente. Vou googar quando eu terminar de ver este vídeo lindo que estamos vendo, né? Qual é a origem do seu nome? Combinado? Porque fala-se muito também sobre você. Imagina que seu nome é um mantra, né, minha gente? Toda hora a pessoa vai estar aí te falando. Oi! Nananã, né? Então, toda hora tá evocando essa energia, tá falando dessa energia. Vamos ver o que essa energia traz para você, não é não? Gente, olha que bacanérrimo. Vou falar então da bandeira, tchananã, da bandeira da cidade de São Paulo, né? Então, você vai ver aí a cor branca predominante, você vai ver a cor vermelha, você vai ver que tem uma cruz bem ao centro, você vai ver que tem também uma frase, e você vai ver que vai fazer muito sentido. É um brasão que faz essa alusão ao catolicismo, né? Uma vez que a origem realmente se deu lá no pátio do colégio, onde os jesuítas, então, 13 jesuítas, né, fizeram ali a fundação. Eles foram para justamente catequizar os indígenas, né, da época. Gente, vamos relembrar aqui qual eram as etnias que estavam lá em São Paulo. Na realidade, era uma mistura, né? Vamos lembrar que a gente estava falando do litoral nas outras semanas. Quando eu falo de etnia indígena do centro do centro ali do litoral para cima, vamos imaginar Santos, eu estou falando dos tamoios e dos tupinambás, beleza? Quando eu penso em centro-sul, eu vou falar de tupiniquins, ok? Quando eu falo mais do extremo sul, aí eu já vou falar de Carijó, tá? E aí você já, né, sabe que os jesuítas, quando vieram para cá, eles encontraram, então, esses desafios, porque, de fato, não deve ter sido fácil, né? Lembra, os tupinambás eram os guerreiros, minha gente, eles é que defendiam todo o litoral, né? De Pindorama, né? E quem que era Pindorama? Era como era chamado o nosso Brasilzão pelos indígenas, né? Antes dos portugueses chegarem. Então, imagina como que devia ser, assim, deve ter sido uma situação árdua, digamos assim, né? Mas eu acho que vale a pena aí a gente trazer depois um episódio só de coisas indígenas que é apaixonante, né? Gente, e aí eu trouxe um pouquinho do significado de cada parte deles. E você que mora em São Paulo, você que tem parentes que são de São Paulo, ou você que foi, né, arrastado, sei lá, para trabalhar na cidade de São Paulo. Vê se essas características ficaram mais fortes aí na sua personalidade ou, né, no seu comportamento durante o timing, durante o seu tempo, tá? O branco da bandeira, ele significa paz, pureza, temperança, é a franqueza, a verdade, integridade, amizade, né? Se você for falar da cor vermelha, ele fala da audácia, ele fala da coragem, ele fala do valor, tá? Ele fala da nobreza, da generosidade, ele fala da honra, né? A cruz evoca a fundação na cidade, a sombra do colégio dos padres jesuítas, conforme eu comentei aqui, né? E assim, gente, olha que interessante, a frase que eu comentei que tá bem ali no centro, né, da bandeira, quer dizer, não sou conduzido, eu conduzo, e valoriza a independência das ações desenvolvidas pela cidade e o seu papel de liderança no estado e no país. Minha gente, ali em São Paulo, nós temos o centro e uma das principais ali porcentagens em relação ao PIB do Brasil, né? Então, realmente, o que está escrito nessa bandeira é o que a gente vê acontecendo. E aí eu deixo a pergunta, né? Você já fez, né, essa associação? Você fica diferente quando você vai para São Paulo? Sobe alguma energia que você fala, meu Deus do céu, eu estou poderoso?
Ou, meu Deus do céu, me deu vontade de... Enfim, vamos estudar? Vamos entender sobre você mesmo? Lembra? Faz o seu caderno. Lembra que a gente tem o livro das sombras? Faz o seu caderno, faz as suas anotações e eu vou trazendo mais novidades, né, nos nossos próximos encontros. Meus amores, eu tô amando, espero que você tenha gostado desse novo formatinho aqui para a gente poder trazer mais bruxaria no mundo e mais detalhes, né, dos nossos roteiros de vida aí para incrementar nossa super teia da Bruxa Evani. Meus amores, um beijo para vocês, espero que vocês estejam muito bem e até semana que vem!